Eu acho que tem um pouco isso sim, eu não vejo diferença. Se você me pedir, perguntar qual é a diferença, não conseguiria te dizer. Minha resposta mais sincera é essa. Cada livro meu é como se fosse um capítulo da minha vida, né? Eu faço como se fosse uma história contada. Para mim não há diferença. É claro que você pode, a partir dali, e eu acho que acho que essa que é a questão que talvez você esteja até pensando, né? Que é a questão do quando o autobiográfico faz parte da literatura. Eu acho que no meu caso é isso. Eu acho que desde muito tempo, desde sempre, de alguma forma, né? Eu acho que isso não é só comigo, eu acho que tu vê lá o Drummond está acontecendo isso também, né? Eu acho que não tem, eu acho que eu sinceramente não vejo diferença entre poesia e vida. Poesia, o vivido por mim, o poetizado por mim, fazem parte da mesma. Por exemplo, quando você pega o Prazer, Esse Sou Eu, é claro que é ficcional, mas ele é uma espécie, vou usar um termo aqui da fenomenologia, uma espécie de redução eidética, né, de essencialidade daquilo que está em família. Ele não está fugindo, ele está contando a mesma história, só que sob um prisma diferente, utilizando recursos diferentes. Mas ele está a mesma história, não muda. Não muda, a questão é que não muda. Por exemplo, tem outros poemas que vão fazer. Eu acho que eu não vejo diferença exatamente. Eu acho que o que eu poderia chamar de recurso estético, a estética ela não está. A estética fora da vida ela é estéril. Ela vira uma esterilidade. Eu acho que ela está conjunto com isso, né? Ela é conjunto. Eu acho que ela não tem. Porque se você faz isso, tem poetas que fazem, tem gente que faz. Mas eu acho que acaba ganhando um tom, eu até diria, cientificista, positivista para a arte. Eu acho que, para mim, isso não pode acontecer. A poesia, a diferença entre a poesia e a vida, para mim, não tem. Ela não tem. Porque eu sempre quis ser escritor. Desde muito pequeno, eu não consigo pensar, parece que é como que cada ação minha estivesse refletindo isso. Eu não consigo separar, por mais que eu tente me desapegar dela, por mais que eu tente me livrar dos nossos dinossauros. E eu acho mesmo que a poesia é algo que um dia pode acabar, eu acho que qualquer coisa pode acabar. Tudo tá entregue à datação do empírico, as coisas acabam. Não existe eternidades em nada. Nem na arte, nem em lugar nenhum. Tudo pode ser mudado. Mas eu acho que tem, voltando ao que você está me falando, acho que poesia e vida, para mim, não tem diferença. Eu faço poesia, eu vivo porque sou poeta porque vivo. Não tem não há uma. Como se você. Não é nem cara e coroa, é a mesma coisa. Não é nem uma face ou outra, é a mesma coisa. Poetizável e o vivido é a mesma coisa para mim. Por aqui, 141, 241? Uhum. Então tem que estacionar. O cara pegou a vaga. Seu destino está à direita. Pegou o nome do prédio? E aí, André? Beleza? Obrigado, Gabriel. Prazer. Esse sou eu. Filho de doméstica, numa época em que patrões cismavam em chamar de filhas as mucamas. Eu, criado numa mansão da Barra, obrigado a amar patrões como avós, sem direito de herança. Uma coisa aprendi: a ler livros
e a me irritar com facilidade. Lá, onde o sinal está vermelho e sempre acabo errando a baliza, onde ninguém divide nada, quando até quem te chamou de sobrinho diz um dia: a casa é nossa, deves partir. Tá bom, disse. Só me dá 2 semanas. É um poema que saiu no livro Mais Valia. É um poema que vai não apenas ficar no Mais Valia. Na verdade, eu escrevi esse poema para o novo livro, para o Migalha. Mas quando abriu aquela possibilidade do Megamini pelo Jorge Viveiro, falei, quer fazer? Eu falei, vou pegar os poemas que eu já tenho ainda inéditos. Eu juntei aquele poema, era um dos poemas. Tanto é que esse livro do Megamini, o Mais Valia, tem dos 15 poemas, acho que uns 7 vão para o novo livro. Já eram do novo livro. As pessoas, você está repetindo? Não. Na verdade, houve uma inversão, né? Esse poema, o Prazer, esse sou eu, né? Os meus poemas não tem título, né? A maior parte não tem título. Esse poema, eu acho que ele é uma consequência de um poema anterior, que é o Em Família. O Em Família tem um aspecto de fato autobiográfico. Aquilo aconteceu, não com aqueles nomes. Eu enviei todos os nomes, foram todos. Minha avó não se chamava Leda, era até parecido, mas não se chamava Leda, não tinha aquele nome todo. A Cláudia, existe a Cláudia, mas não é a Cláudia, é um outro nome. Até por uma questão de... Porque não importa a pessoa. O que importa ali é a história, né? O que importa ali é um registro. E mais do que isso, eu acho que não é só... Eu acho que tem aquele poema que eu escrevi, ele sim, ele é autobiográfico, porque ele é explosivo. Ele é uma espécie de basta que eu dei uma situação geral. Do Terno Novo, sim. Em Família, parte 5. Vou contar tudo, vó. Convoco tua imagem como se convoca um espírito. No velório, Cláudia, tua sobrinha, disse que devo pedir licença. Não somos mais neto e avó. Tenho certeza que não há juiz que condene tal metafísica. Desejo mais atormentado que essa fé. Esperávamos de Cláudia a oração. Foi quando Cláudia disse: estamos aqui no velório de Leda Coelho de Faria Rocha. Infelizmente não puderam comparecer, como os hipócritas se lembram sempre deputados de plantão, seus netos e filhos, restando apenas amigos e sobrinhos. Pausa para cuspir. Ao passo que o Prazer Sou Eu, a história contada, ela não existiu. Eu nunca fui... Nem chegaram meus teasers agora, a casa é nossa, tu tem que partir. Isso não existe, Isso aí é um final a lá... O vento levou. A verdade é essa. É um final dramatizado, ele é teatral, né? Mas ele é sintético. E, de certa medida, ele vai mais... Eu gosto do final desse poema, do Prazer Esse Sou Eu, porque ele é um final menos raivoso que o outro, né? O outro, de fato, aconteceu. Em linhas gerais, a minha mãe foi... a história, basicamente, contando em miúdos, né, digamos assim, mais sucintamente, que minha mãe foi educada. Quando a minha avó morreu, ela tinha 14 anos. Eles moravam num bairro chamado São Mateus, que fica em São João de Meriti. Família pobre. E aí ela foi criada, minha mãe foi a minha avó, bem próxima a morrer, eu estava à beira de morrer, ela morreu de tuberculose, e ela foi destinando os filhos, porque meu avô já tinha mais de 70 anos, e não teria como cuidar de crianças que tinham 5, 6, 7, 12 anos. Minha mãe tinha 13. E ela foi dizer, o fulano de tal vai com tal, vai ficar com tal, porque ela já sabia que ia morrer, e uma pessoa idosa não ia dar conta daquela criançada toda. E ela pediu, na época, para uma pessoa que eu considero como a minha avó, que eu a penso como minha avó, que eu a sinto como minha avó, para cuidar da minha mãe. Né? Porque, na verdade, essa pessoa que cuida da minha mãe, esse pai adotivo, era primo distante dela. Apesar de serem muito afins, depois mantiveram uma amizade muito grande. E aí o que aconteceu? Minha mãe foi criada por essas duas pessoas, né, pelos meus avós, digamos assim, e a partir de um determinado momento
minha mãe, minha mãe me teve, e tal, os anos foram passando, ela casou, teve filho. E aí esses meus avós pediram para ela se pudesse fazer com que eu os tratasse como avós, né? E a minha mãe falou, claro, tal. E isso aconteceu. E foi uma relação muito profunda que eu tive com eles. Uma relação de avô e avó. E eu digo que dos netos, o único e legítimo que sou eu e minhas irmãs, mas eu era realmente muito próximo, ela que vivenciou toda a adolescência, a infância, a adolescência. Quando a minha avó teve Alzheimer, os netos reais eram pequenos, não tiveram contato, não teve contato. Mas que ela teve contato de fato, desde pequeno e tal, foi comigo. E o fato é que o meu avô ele se enriqueceu mesmo. Ele ganhou posses. E aí eu vou percebendo, quando eu estou na infância, isso o convívio que eu tinha com a minha avó era um convívio muito profundo. E na adolescência tu vai percebendo que quando já nascem os netos, eu fui sentir, com exceção dela, a relação dela comigo, que ela tinha comigo, diante de todos, era uma relação muito forte, mas eu fui notando que a realidade vai se apresentando, né? Ela vai se mostrando, digamos assim. E você vai sentindo isso na carne, né? E aí várias coisas foram acontecendo nesse meio termo. E quando a minha avó morreu em 2008, isso aconteceu. Ou seja, estava no enterro e foi falado. Foi na hora do velório. Falou, agora estamos aqui, só não estão aqui vieram todos, os amigos, menos os filhos e os netos. Eu fiquei, porra, como assim os netos vieram? E ela falava, esse aqui é meu neto, é meu primeiro neto e tal. Como assim os netos não vieram? Eu tô aqui, né? Isso eu fiquei enraivecido. Eu espumei pela boca. Eu peguei e virei as costas. Eu fiquei terminou o velório. Eu não fui nem no enterro, eu virei as costas e fui embora. E nunca mais falei com ninguém da família. Nunca mais. Virei as costas e fui embora. E é engraçado que você vai vendo como a coisa vai acontecendo, como o discurso vai se montando. Por exemplo, eu via por parte dos meus pais, da minha mãe, particularmente, aquela coisa, não, você tem que aceitar como é, a gente tem que ser agradecido. Esse discurso foi se montando, vai se construindo, e tu vai perceber que, olha, eu não sou filho eu sou filho da democracia, né? Eu começo a perceber questões sobre direitos, sobre como é que essas coisas se constroem. O Em Família o poema eu escrevi em 2008. Eu fiquei anos corrigindo ele, até o Terno Novo. Aí eu publiquei o Terno Novo, saiu o poema em 2012. Ele é em cima da morte. Então. Em cima da morte. Ele é escrito ali em cima da morte. Do acontecimento. Esse poema, eu acho que tem uma diferença de uma certa aceitação, eu acho. Não é à toa o final, né? Só me dá 2 semanas, não tem mais. Eu acho que tem ali Terno Novo, o Mais Valia, e Nós, os Dinossauros, acho que são livros que vão ter um certo relaxamento. É um homem que aceita um pouco mais as coisas, não no sentido de ser resignado a elas, mas de se aceitar como pessoa e se fazer presente, né? Se aceitar enquanto cidadania, eu acho. Sai um pouco da raiva, e a raiva não necessariamente é ação. Acho que aquele poema ainda é uma raiva. Esse sou eu.
eu vou contar tudo, vó, né? Aquela que convoca o espírito, né? Quase uma convocação espírita. Estou te chamando para fazer a autoridade da verdade, né? E os outros, quando você vai vendo assim, os nós, os dinossauros, acho que a coisa vai... Que é um título que é o contrário, né, do Terno Novo, é um título mais pesado. Só que o livro que eu acho muito mais leve, né? Ele vai ser mais... Eu acho que vai ter um pouco mais de aceitação mesmo, de reconhecimento de que as coisas são assim. O Em Família eu levei meses escrevendo ele. Eu escrevi ele numa tacada, mas fui corrigindo, durante um ano. Quase que remoendo aquilo. O Prazer Senhor é um dos poucos que eu escrevi numa tacada só. Eu não mudei um verso. Eu escrevi ele em 10 minutos, 5 minutos, e até hoje eu não mudei ele. Ficou aquele formato e acabou. Né? É como se tivesse... como não? Houve uma... Ele já estava preparado desde do Em Família. E eu brigava com a crítica diz assim, não tem como obrigar pessoas a amarem outras. Porque tem um verso lá que é assim, obrigado a amar os avós como sem direito de herança. Acho que o verso é esse. Obrigado a amar os patrões sem direito de herança. Como se fosse avós sem direito de herança. Né? O verso é esse. Então, como você pode obrigar? Eu falei, ela obriga. E aí mesmo é contraditório. Como é que você obriga alguém? Essa obrigação é uma obrigação cultural. O que está por detrás dessa obrigação é a cultura. Você é adestrado. O Nietzsche usava até a palavra que educação envolve domesticação, né? Usava um termo até que lida com o animal, é domesticar mesmo. Você está pegando alguém e está dizendo, esse é teu avô, esse é tua avó, ame, e você vai amar. Você não tem como desmontar isso. Né? Quando eu leio esses poemas todos, eu penso no volume de violência que é necessário para isso. Eu tenho uma foto que eu me lembro, uma foto sobre a escravidão, uma foto do século XIX, eu acho aquela foto tão doída, que é um garoto branco do lado da mãe da senhora negra, cuidando dele. E é um carinho imenso. E eu fico imaginando quanto é necessário de violência para depois esse garoto ter uma relação profundamente amigável com aquela senhora, ter que se tornar depois o algoz dela. Quanto de violência é necessário no ser humano para produzir isso? Para romper, né? A impressão que eu tenho é um pouco essa, ou seja, quanto é necessário de violência para depois você começar dizendo que é um traço, para dizer, não, é outro, né? Aos óbvios. É como se, não é, se acostume, né? É tudo eu acho que expressa bem o que é o país, eu acho. Que é um país que finge que não é racista, finge que não é isso, finge que, como se sempre, né? É um falseamento, é um mascaramento o tempo todo. E já não é um poema autobiográfico. Os fatos ali têm uma semelhança com a minha história pessoal, mas não é mais autobiográfico, ele é ficcional. Mas claro que isso está atrelado. É claro que foi necessário ter uma experiência para que aquilo acontecesse. Algo parecido, algo que também como se, né? Um ausóbio ali, uma proximidade, uma relação, né? Mas eu acho que o poema tem isso. Eu acho que eles têm uma evolução, não diria evolução, acho que a palavra é ruim, mas acho que é uma redenção, sim. O único sobrevivente dessa relação. Porque a minha mágoa, digamos assim, a mágoa que eu tive é que eu acho que é um descumprimento com a memória dela. Eu sei e ela sabe qual é a relação que nós tínhamos, a profundidade que tínhamos nas nossas relações. Tempos depois, até uma tia, uma irmã dela, falou assim, foi um absurdo que aconteceu. Até veio depois, foi um absurdo que aconteceu. Isso foi mas aí a coisa tinha... O caldo já tinha entornado, entendeu? Mas eu acho que tem uma questão ali de você ter uma convocação da verdade. Que tem uma questão do mascaramento. Ou seja, já que tudo são machos, já que não há mais o aporte. Tudo é 1º de abril, fazendo referência lá ao livro, né, o segundo livro. Tudo é 1º de abril, tudo é falseamento. Então eu vou chamar a atenção da verdade. Nesse sentido é um poema até contrário ao 1º de abril, que diz que a base é a mentira, dizendo a base é a verdade. Há algo de verdadeiro nas coisas. E essa verdade é uma verdade íntima que supera qualquer extrato social. Ela existe, né? Ela tem que ser afirmada, né? E vou falando lá o amor que eu tinha por ela e pelo meu avô também. Prazer. Esse sou eu. Filho de doméstica, numa época em que patrões cismavam em chamar de filhas as mucamas. Eu,
criado numa mansão da Barra, obrigado a amar patrões como avós, sem direito de herança. Uma coisa aprendi: a ler livros e a me irritar com facilidade. Lá, onde o sinal está vermelho e sempre acabo errando a baliza, onde ninguém divide nada, quando até quem te chamou de sobrinho diz um dia: a casa é nossa, deves partir. Tá bom, disse. Só me dá 2 semanas. Do pai, em algum lugar, que também é uma figura também controversa. Sim, mas é o telescópio, né? Não, isso O telescópio do meu eu achei pai. muito bonito quando você falou que o telescópio vem dele, né? Dele, é do meu pai. Porque tem um lado autoritário muito forte nos poemas, né? Tem. A figura paterna. Tem. O chicote, a garrafa quebrada. Que nunca aconteceu, que eu falo depois tem um. Então, nunca aconteceu, pelo amor de Deus. Isso é um verso, uma metáfora, uma ficção. Mas é verdade, é uma figura. Eu entendo, assim, eu lembro do meu pai. Meu pai é uma figura interessantíssima, porque extremamente religioso e apaixonado por ciência, apaixonado por astronomia, gastava o dinheiro todo. Tem aquelas coisas, eu tenho que evitar que meu marido gaste, tem essas coisas, com bebida, não, tem que evitar que meu marido gaste dinheiro com coisas de astronomia. A frase da minha mãe, porque era essa, né? Tem que evitar que ele compre livros de astronomia. Ele era astrônomo, amador, ufólogo, amador e tal, e comprava binóculo, e adorava blues, cara, metalúrgico. Meu pai era metalúrgico. E é engraçado que não entendo a situação, porque é uma situação complicada. Você tem aquela questão de você ter que... Eles têm que ir para algum lugar. Os 3 filhos, morando no Caxambi. Eu falei, tem que ir para algum lugar. Eles têm que funcionar. Eles têm que... Então tinha uma cobrança mesmo, que era normal. Que eu entendo, né? Eu entendo. Eu acho que o chicote não é um chicote real. É um chicote da autoridade, né? É aquela coisa... Eu me lembro quando eu fui fazer faculdade, falei, eu queria fazer história, fazer filosofia. Falei, não, tem que fazer uma coisa que dê dinheiro. Não tem como. E ele tinha uma razão, falei, porque eu não tenho como sustentar isso, né? O problema é que isso foi mais forte para mim. Teve uma hora que eu, na época, já era casado com a minha primeira esposa, com a Aline, e falei, olha, não dá mais. Eu não aguento mais trabalhar nisso, eu não aguento mais ser enfermeiro. Eu não aguento. Isso não tem cabimento para mim. Eu tive um apoio dela, que foi um apoio impressionante. Uma dívida que eu tenho com ela enorme. Ela falou, aguento, segura aqui, eu vou aguentar por um tempo. E aguentou, né? E tem isso, eu acho que ele tem uma figura de autoridade, mas também tem Meu pai é uma pessoa engraçada, porque ao mesmo tempo ele não tem uma coisa que eu acho raríssima, que alguém consiga fazer. Ele reconhece erro. Eu não sei, eu não tenho. Eu acho que talvez 90% da população humana não consiga fazer isso. Ele faz. Isso é uma coisa impressionante. Ele consegue reconhecer o próprio. Tu vê que é uma coisa absolutamente sincera, espontânea e é capaz de pedir desculpa, né? É uma coisa muito difícil, muito rara de alguém fazer. Ele faz, né? E ele tem esse... Eu acho que ele é uma figura... Ele tem uma coisa de... Eu não sei, a minha impressão de ser era autoritário. Era uma figura autoritária. Sobrenome. Tá aí o chicote que você usava ao menor barulho. Só agora entendo que você agisse assim. Não dá para entender tudo. De qualquer forma, só vim devolver o que você me emprestou. Não tem por que eu ficar com ele. Sinto muito pela sua dor. De que até mesmo o reconhecimento do meu trabalho como poeta, como escritor, né? Quantas vezes eu fiz lançamento, ia todo mundo, não ia ninguém da minha família. Ninguém. Ninguém. O primeiro lançamento que eu fiz não foi ninguém. Aí o segundo lançamento que você foi, o terceiro lançamento do Auleco foi gente aberta. Eles não iam. Meu pai só foi no único lançamento, que foi no Terno Novo. Foi no Terno Novo, ele foi. E ficou felicíssimo, adorou. Tá, um leonino, né? E acho que ele reconhece, ele pede desculpa, que ele não sabia, ele não entendia, né? Ele não entendia o que estava acontecendo, não entendia porque
o valor que aquilo tinha. Né? Hoje ele tem um certo, acho que ele tem um certo orgulho, tem um certo prazer, é feliz pelas minhas escolhas, mas foi uma coisa muito difícil. Né? Porque é engraçado, porque essa nova geração que surge nos anos 2000, 2000 e pouco, é mais fácil alguém que vai ser metalúrgico, trabalha num banco, qualquer coisa, dizer, olha, eu quero fazer filosofia, não sei como é que isso vai ser agora, acho que a coisa novamente vai reverter, infelizmente. Mas na primeira década, anos 80, 90, isso era impossível. Isso era uma abominação. Isso era loucura. Né? Não havia espaço, e não havia espaço mesmo. Esses espaços tiveram que ser cavados. Eu tenho prazer de dizer, no fundo, que começou a cavar isso. Não é apenas uma penca de gente começou. A gente até discutindo isso sobre a geração Lula, né? Falando, eu não sou da geração Lula, tenho 44 anos. Né? Quando o Lula entrou, eu sou da geração que colocou o Lula. É diferente. Quando o Lula entrou, eu tinha 27 anos. Já era um homem feito. Mas eu sou da geração da democracia, isso eu sou. Isso faz diferença.